E estamos mais uma vez no mês de setembro, né? E a gente, por incrível que pareça, em anos anteriores, alguns outros profissionais estiveram aqui, a gente pôde levantar algumas estatísticas, mostrando que inclusive a nossa região, o centro-sul do Ceará, são, eu não sei se recordistas, mas tem muitos casos que chamam muito nossa atenção. Guatu, Jucás, Cariús, cidades mais próximas da gente, tem tido relatos muito fortes dessa questão de tentativa de suicídio. Com certeza. O que é que dá pra gente no mês de setembro lembrar? Nós avançamos nessa questão do conhecimento sobre essas causas do suicídio? Paulinho, boa tarde para os ouvintes da Mais FM. E assim, o que muitas vezes acontece é a própria ignorância da população em si. Ignorância no sentido de falta de conhecimento a respeito do suicídio. A campanha do Setembro Amarelo, ela veio justamente para mudar esse paradigma, né? A informação, o conhecimento salva. A gente costuma falar sempre que falar salva vidas. Falar salva vidas. E realmente salva mesmo. Você tem um conhecimento sobre quais as causas de suicídio, como você pode prevenir, como você pode fazer uma psicoeducação adequada para a população, isso são informações úteis, são informações valiosas que fazem a diferença no final das contas, certo? Então, a informação nos CAPs, nas redes sociais, pelo Setembro Amarelo, as campanhas municipais, tudo isso vem a somar para contribuir nessa mudança. Pois estamos recebendo aqui também o Márcio Grangeiro e a gente vai falar sobre esse mesmo assunto. Márcio, é claro que na profissão de vocês devem ter um contato talvez até diário com determinadas situações dessa natureza, né? Essa informação que hoje chega de forma mais fácil. A gente tem informação em todo canto, né? Você tem informação no rádio, você tem na TV, você tem na palma da mão, hoje em dia, com esse acesso à informação. Mas mesmo com todas essas informações, por que ainda se tem tantos relatos de tentativas de suicídio no nosso país? Paulinho, primeiro é um prazer estar aqui na Mais FM, dar uma boa tarde aos ouvintes. Assim, a incidência é muito grande e muitas vezes pela a questão que os próprios pacientes sofrem, né? Veja bem, a gente está numa época de pandemia, muitas vezes associado a um quadro muito grande de problemas financeiros, problemas de depressão associado, que no caso seria a maior, vamos dizer assim, incidência dessas pessoas que cometem suicídio hoje, são pessoas que têm episódio depressivo maior ou episódio depressivo de uma forma geral, tanto bipolar quanto unipolar. Então, a incidência é muito grande, né? Tanto que a gente aqui no Nordeste, de uma forma geral, acho que o Ceará é o campeão de incidência. Nordeste é o principal. Nordeste? Nordeste, o Ceará tem o primeiro lugar. Pois e você falando isso, eu até citei algumas regiões que infelizmente vem no boletim de ocorrência, no radiograma da polícia, sempre que acontece, né? E o fato em si, da violência em si contra si próprio, nós não relatamos aqui, mas discutir sobre suicídio sim, que essa questão da prevenção, essa questão... Sim, o mais importante hoje realmente é discutir, conversar, que é muito difícil, né, falar sobre o tema. Uma vez, né, que a gente comentou no início, que causa um preconceito muito grande. A gente tem uma população, o estado do Ceará, em que, por exemplo, no ano passado, né, 2020, desculpe, a gente teve uma incidência, por exemplo, de um suicídio por dia no estado do Ceará, ou seja, uma incidência muito alta, né? A gente chegou em torno de 6,68, mais ou menos, de uma incidência por cada 100 mil habitantes no estado, ou seja, a gente tem uma incidência muito grande, né? Então é um problema sério, né? Muitas vezes o paciente que comete ou tenta ou pensa, não é porque ele quer, né? Muitas vezes ele está longe daquilo, né? Porque ele pensa que ele vai passar a vida pensando naquilo. Então ele está com um sofrimento, e aquele sofrimento ele não consegue conversar com ninguém, não consegue passar para ninguém, né? Então é um problema sério que a gente veio aqui tentar conversar um pouquinho sobre isso, né? E esse acesso dessa pessoa que está vivendo essa situação hoje, por exemplo, quais são os indícios de que alguém está com esse processo depressivo, que deveria procurar um profissional, como um psicólogo, um psiquiatra, para tentar controlar essa situação? Pronto, perfeito, Paulinho. A gente costuma dizer que quem
tem uma ideação suicida, quem planeja ou mesmo quem comete o suicídio, ele dá alguns sinais, certo? Então você observa que era uma pessoa que era socialmente ativa, saía com os amigos, tinha um bom contato social, tirava boas notas, certo? E aparentemente de um tempo para cá tem essa mudança no padrão. Ele já está mais introspectivo, já não sai mais de casa, já não gosta mais, não sente mais prazer do que sentia antes, tem sentimentos de desesperança, tem uma fala muito negativa, e uma coisa que muita gente tem, o preconceito talvez mate mais do que o próprio suicídio, tá? Mas o preconceito da família, dos amigos, ainda é um tabu, infelizmente, falar sobre isso, e a gente está aqui para tentar mudar ou pelo menos amenizar essa situação. Então, eles dão sinais. Quando você vê essa mudança de padrão de uma pessoa que era muito ativa e fica mais introspectiva, pela fala, pelo comportamento, pelas atitudes, pelo convívio social, o círculo social fica mais restrito, isso liga o sinal de alerta. E muitas vezes o paciente vai falar, a família ignora, acha que é para chamar a atenção, mas na verdade ele dá, 75% das vezes que as pessoas falam sobre suicídio, muitas vezes elas cometem de fato. Então, é um pedido de socorro? Sim, com certeza. A pessoa que fala sobre suicídio ou tem uma ideação suicida, diz que não quer mais viver nesse mundo, quer dormir e não acordar mais, tem essa fala. Ela diz isso de forma aberta? Ela pode falar isso diretamente ou de forma indireta. E quando você tem uma escuta qualificada, por exemplo, nos CAPs, nos atendimentos psiquiátricos, a gente tem esse treinamento. Então, você percebe e faz a psicoeducação da família, dos amigos, dos familiares, alguém próximo daquele paciente, daquele indivíduo, que fique mais alerta, tá? Então, eles dão sinais. Às vezes são sinais sutis, mas se você tiver uma boa observação, você vai perceber que o paciente está pedindo ajuda. Normalmente, se pegar um paciente, um familiar que, por exemplo, era bom no colégio, por algum motivo começou a ter notas baixas, começou a se isolar, comportamento de automutilação, de se cortar muitas vezes, né? Muitas vezes ele se corta para tentar tirar uma dor que ele vem sofrendo, né? Então, já deixa a gente mais alerta para alguma coisa. Então, a gente chega, pergunta para um filho nosso, um amigo, está acontecendo alguma coisa, você quer conversar? Está precisando de alguma coisa, sempre tentando valorizar a vida, né? Não muitas vezes chegar, você está pensando de alguma forma, a gente já perguntou como é que você está, acontecendo alguma coisa, né? E de certa forma a gente vai se aproximando mais, muitas vezes do colega, às vezes do amigo, às vezes do paciente. Somado a isso, só para complementar também, que o abuso de substâncias é uma prevalência também. Muitos pacientes, eles acabam por um episódio depressivo, ansiedade, transtorno afetivo bipolar, ou até mesmo transtornos da personalidade, por exemplo, a personalidade borderline. Eles aumentam o consumo de substâncias. E quais substâncias são essas? O álcool, a maconha, a cocaína. Então essas substâncias também estão envolvidas nesse processo. Às vezes isso seria uma busca, um desafogo da situação que estão vivendo? Sim. A droga, como de maneira geral, muitas vezes ela é utilizada para tampar um buraco emocional, vamos dizer assim. A pessoa sente um sofrimento, ela sente uma angústia muito grande e vai acabar amenizando, fazendo uso da substância, seja ela qual for, e é prejudicial. Muitas vezes tem até uma overdose por conta disso. Verdade. Doutor Márcio, quando essas pessoas chegam ao consultório, sim, geralmente são levados pela própria família ou tem alguns deles que tomam a decisão própria de ir sozinhos? Ambos. Assim, a gente vê hoje, por exemplo, a gente está no CAPS, a gente tem um ambulatório lá só de prevenção do suicídio. Então, por exemplo, de janeiro para cá a gente já atendeu mais de 150 pessoas, né? Então, são pacientes que muitas vezes, quando eles acabam cometendo ou fazem uma tentativa, muitas vezes ele vem pelo próprio familiar, né? Porque a família já, de certa forma, descobre naquele momento que o filho ou o parente está sofrendo algum problema. Muitas vezes, quando não é, ele vem com um colega, alguém que se abriu com ele traz, né? E as principais queixas, né, que a gente vê mais é a questão mesmo dessa tristeza, essa perda de prazer nas coisas, né? Ele começa com, não estou tão bem, não estou sentindo mais prazer, antes eu gostava de me arrumar, hoje eu não me arrumo mais. Mas como é que alguém que estava bem, até um certo ponto, já que ninguém conhece muito a vida de ninguém, não sei que a pessoa seja muito aberta, de uma hora para outra ele comece a mudar a sua forma de vida? O que é que... Aí, assim, pelo que eu estou entendendo, quando ele chega ao consultório para dizer o que está passando, é porque já deve ter acontecido um processo muito longo até chegar ali. Sim, sim. Porque o que eu falo assim, nunca é de uma hora para outra. Normalmente o paciente vai tendo mudanças no decorrer do tempo.
Então, por exemplo, ele começa a ter um problema financeiro, ele começa a ter um problema amoroso, então com o tempo ele já começa a ficar mais triste, mais anedônico. Então, como eu tinha falado, a principal causa normalmente é a depressão. Disparadamente, assim, o quadro depressivo está mais relacionado à incidência e até os pensamentos de suicídio. Então, o paciente que está depressivo, normalmente ele vai ficar mais triste. Além da tristeza, ele vai ter uma coisa que a gente chama de anedonia, que é perda de prazer nas coisas da vida, e isso vai acontecendo aos poucos. Então ele vai ficando mais triste, vai ficando cada dia sem querer se arrumar, sem se cuidar, isso, aos pouquinhos ele vai mudando, né? Então um paciente que gostava vai se isolando cada vez mais, né? Acompanhado a isso, muitas vezes tem um quadro de irritabilidade, perda de memória, esquecimento, começa a não querer se alimentar direito, não querer conversar, além da irritabilidade, perda de concentração, perda de memória, então o rendimento escolar ou acadêmico ou trabalho diminui. Então, a cada dia ela não vai percebendo, até que ela mesmo percebe que não estou normal, não estou isso. Aí começa a vir uns pensamentos mais negativos, são pensamentos de muitas vezes de não valia, esses pensamentos, a vida não faz sentido, por que é que eu estou vivo, porque nada dá certo na minha vida. Então, com o decorrer do tempo, começa a surgir pensamentos cada vez mais graves, né, até chegar ao pensamento de suicídio e alguém tomar essa triste decisão. A vida não faz mais sentido. É como se a vida que era colorida passasse a ser preto e branco? Sim, vamos dizer assim, é como se a gente colocasse um véu naquele momento e a gente vivesse de uma forma diferente, né? Isso nos quadros no que a gente fala assim, de depressão, que são os maiores. Tem pessoas, como o Dr. Rômulo falou, que muitas vezes é um quadro de instabilidade emocional, são pessoas que já têm essa instabilidade da própria personalidade, então muitas vezes ele já é instável, então acontece alguma coisa na vida dela, então ela se transforma, né? Se revolta e por um momento de agressividade, alguma outra coisa, eles tentam o próprio suicídio. O processo depressivo, doutor Rômulo, pode ser hereditário? Sim, a gente, pelos estudos, eles mostram que tem um componente genético importante. Mas o ambiente, é o que a gente fala de epigenética, isso. Não é só porque você tem uma genética. Por exemplo, você tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó, alguém próximo a você, parente de primeiro grau, por exemplo, que tem um episódio depressivo, que eu necessariamente vá ter a depressão. Não é isso. Eu tenho o gene que favorece eu ter a depressão, um episódio depressivo. Mas ele geralmente só se manifesta por fatores ambientais, por o que a gente chama de gatilhos ou estressores. Por exemplo, é uma perda de emprego, é um luto familiar, é um término de um relacionamento, é uma doença terminal. Então tem N possibilidades de essa epigenética se manifestar, um estressor ativar o gene. Mas sim, tem um componente genético importante, mas o ambiente fala muito mais a favor. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Rômulo Montenegro e o Márcio Grangelo, eles são médicos, residentes em psiquiatria aqui no Iguatu, lembrando que estamos falando sobre a campanha nacional do Setembro Amarelo, o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, aconteceu no último dia 10 de setembro. Na avaliação de vocês, de que forma é que a gente pode, você diz que a família tem que diagnosticar, tem que detectar que alguém ali está com um comportamento diferente, mas não sei se todo mundo tem essa sensibilidade de notar que aquele filho está com comportamentos diferentes, ele era de um jeito, agora está de outro. Você disse que tem alguns gatilhos, né? Sim. Você começa, que são disparados, que você precisa perceber que isso realmente está errado. Exatamente. É o que a gente chama de sinais de alerta, tá? Muitas vezes isso passa batido pela família ou pelos familiares por simplesmente acharem que aquilo é frescura, né? Tem muito isso, tem muito preconceito. Tá fazendo isso para chamar a atenção, né? Tem muito, isso acontece demais, tá? Mas quando tem essa mudança de padrão, essa mudança de comportamento, essa introspecção, o paciente se isola do mundo, ele mesmo analisa o mundo, vê que não vale a pena e começa com essa ideação, um planejamento e acaba culminando com a tentativa de suicídio ou suicídio de fato. Então, esses sinais de alerta, a gente tem que frisar aqui. Se a família percebe que tem algo diferente e o paciente dá esses sinais que eu já falei, por que não procurar uma ajuda especializada? Os PSF estão aí para isso, os CAPs estão aí para isso, os psiquiatras, psicólogos estão aí para isso. Tem uma equipe muito profissional por trás que pode ajudar. E se você analisar também a vida, vamos dizer assim, corrida que todo mundo passa hoje,
Normalmente, muitas vezes, isso, como você disse, isso passa batido. Muitas vezes a gente não dá certa atenção, passa uma semana de trabalho, chega mais exausto, não acompanha as redes sociais dos filhos, que é bem comum. Muitas vezes os pais não têm esse apego de ficar olhando o que os filhos veem. Então, muitas vezes a gente acaba não percebendo, né? E isso, quando vai perceber, já está num estado bem mais grave de situação. Isso varia muito de idade? Qual é a idade que mais acontece? Independe se é adolescente. Os casos, por exemplo, dizem que os idosos têm uma faixa muito alta nessa questão de suicídio. Tem uma estatística que mostra que faixa etária tal seja mais afetada por esse problema? O que os estudos mostram, Paulinho, é o seguinte, que a incidência, o número de novos casos, ele está aumentando tanto em jovens, crianças, adolescentes, quanto também idosos, certo? Esse ritmo acelerado que a gente vive, muita rede social, Instagram, Facebook, bererê, barará, isso acaba que muita gente está perto, mas ao mesmo tempo está longe. Esses vínculos afetivos, mãe, pai, filho, amigos, eles acabam ficando frouxos. A rede social tem um papel bom porque aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. Isso também pode ser uma das explicações porque essa incidência aumenta. Quanto você pega aqui um comparativo há uns 20, 30 anos atrás, você pegava, ia para uma praça, conversava com os amigos, juntava a família. Hoje em dia a gente vê isso com frequência. Ninguém senta mais nas calçadas? Exatamente. O pessoal tá todo mundo junto, mas cada um no seu celularzinho. No Brasil, né? Paulino, hoje a incidência de homicídio está na depressão, tudo, mas está na 4ª causa de morte. Só que se você analisar de uma forma mundial, entre os 15 e 29 anos, essa incidência só para a 2ª causa de mortes, assim, né, que acontecem, né, principalmente evitáveis. Nossa, muito alto, né? Ou seja, uma incidência muito alta, principalmente no público jovem de 15 a 29, 30 anos e na população mais idosa, é outro pico que a gente... Vocês percebem que a pessoa que precisa procurar ajuda de um profissional, como a questão de um psiquiatra, muita gente ainda tem aquela ideia, não vou para psiquiatra porque eu sou doido. Acha, por exemplo, que quem vai para psiquiatra é porque é doido, né? Agora, você tem muito esse tabu ainda? Muito. Se você analisar, normalmente, eu também brinco, a gente devia ter um psicólogo para a vida. Quem é que não passa um problema? Quem é que não entende? Sentimentos são coisas difíceis. Muitas vezes você não entende o que você está sentindo, né? Ainda mais para passar para alguém que muitas vezes você conhece hoje. Então, é difícil muitas vezes colocar. Então, o psiquiatra, o psicólogo, normalmente ele trabalha na saúde mental de uma forma geral. Como é que você está, a sua ansiedade, a depressão, o dia a dia, né? O psicólogo, normalmente, como eu disse, o psicólogo deveria todo mundo ir participar para poder se entender melhor, entender como é que vai, né? Às vezes ficar menos irritado, conversar melhor com os filhos, né? O quadro de suicídio, como eu disse, é muito grande. Muitas vezes está no dia a dia de cada um, quem nunca teve um colega ou não. Por isso, tão importância esse Setembro Amarelo. A gente toca ponto, né? A gente toca esse ponto o ano todo. Normalmente, setembro, muitas vezes é um ano que a gente frisa mais, né? Pela questão do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, né? Normalmente, acho que o número é 188, né, Romulo? Exato. Muitas vezes, quem quiser conversar, colocar, você tem disposição, é só ligar 188. Normalmente vai ter alguém para fazer uma escuta, conversar contigo, né? É uma campanha que surgiu, se não me engano, em 2015, né? O Setembro Amarelo foi em 2015. O CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é o número 188, é filantrópico. Ele funciona 24 horas por dia, finais de semana, feriado. Então, se você tem alguém, ou se você está passando por um problema, você pode ligar para o CVV. Lá tem alguém que vai te atender, vai te dar uma escuta qualificada, tá bom? O CVV está ali para ajudar. O número é 188, tá? Que bom saber que tem essa retaguarda, né? Alguém que preparado para, às vezes, o sujeito está querendo que alguém lhe escute somente. E Paulina, eu até falo, e os pacientes daqui são abençoados, porque a gente tem um serviço de saúde mental muito bom no município. A gente tem um CAPS 3 que tem internação, a gente tem um CAPS infantil, a gente tem um CAPS... Referência, né? Um CAPS AD de álcool e drogas. Normalmente a gente recebe muitos municípios vizinhos, a gente tem uma residência de psiquiatria no próprio município, a gente tem uma residência integrada em saúde, multiprofissional, né? A gente passou o ano todo trabalhando nisso, a gente se intensifica nesse Setembro Amarelo agora, fazendo campanhas, o pessoal está indo nos postos, indo nos colégios, né? A gente está preparando um simpósio de saúde e promoção à vida que vai acontecer agora no dia 30 e no dia 1º,
né, de outubro, né, aberta ao público para quem quiser se inscrever. Né, a gente vai trabalhar o tema, conversar bastante sobre isso. As inscrições são pelo Instagram, né? Acho, qual o nome do Instagram, Rômulo? Simpósio de Saúde Mental. Pronto, inscrições gratuitas, vai ser transmitido pelo YouTube, né? Junto com a prefeitura, junto com o pessoal da residência multiprofissional, o pessoal da residência integrada de saúde, né? Então a gente está trabalhando o ano todo, né? A gente frisa sempre isso, a gente está aberto, o CAPS 3 ele é porta aberta. Então ele atende normalmente. Os casos mais leves normalmente vão para a unidade básica de saúde e de lá depende da necessidade direcionados. Mas quem tiver com pensamento, com ideia, um conhecido, ele vai para lá, passa por uma triagem. Essa triagem normalmente eles analisam se é uma urgência ou não. Se for, vai ser direcionado para a gente, né, para a gente fazer um atendimento de urgência. Caso não, é marcado se for um caso já do CAP, se não, direcionado ao UBS, mas nunca deixando de ser atendido. Né? Muitas vezes a gente direciona, mas nunca deixa de dar atenção aos pacientes da gente. Então, como eu disse, é uma rede muito boa, a gente tem muito profissional, tem TO, tem psicólogo, tem psicopedagogo. Então, é um trabalho muito bem feito aqui pelo município. Que assim, eu trabalho na região há 7 anos, pela região que eu trabalho aqui todinho, eu acho que é uma das que tem um serviço de saúde mental mais adequado. Né? O Serviço de Saúde Mental do Iguatu sempre foi muito elogiado. Sim, sim. A gente que acompanhou desde o começo da instalação do CAPS, acho que foi um dos primeiros do estado do Ceará. Foi o pioneiro, né? Uhum. Realmente fazendo um trabalho muito bom.